No programa Hora Extra dessa semana, você confere os seguintes destaques. Profissionais do direito debatem sobre as principais mudanças do novo Código de Processo Civil durante encontro no TRT de Goiás. Posto avançado da Justiça do Trabalho em Porangatu, no norte de Goiás, ganha sede própria. E no bloco de entrevistas, o ministro Renato de Lacerda Paiva, do TST, vai falar sobre a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho. Aguardamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Profissionais de direito debatem sobre as principais mudanças do novo Código de Processo Civil durante encontro no TRT de Goiás. Posto avançado da Justiça do Trabalho em Porangatu, no norte de Goiás, ganha sede própria. E no bloco de entrevistas, o ministro Renato de Lacerda Paiva, do TST, vai falar sobre a formação e o aperfeiçoamento de magistrados do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Posto avançado da Justiça do Trabalho em Porangatu, no norte do estado, ganha sede própria. Mais de R$1 milhão foram investidos no novo prédio para oferecer maior conforto ao cidadão que busca os serviços da Justiça. Confira a reportagem. A 430 quilômetros de Goiânia, Porangatu se destaca como um importante polo econômico do norte goiano. A cidade tem 45 mil habitantes e oferece uma ampla rede de serviços, inclusive na área da Justiça do Trabalho. Pensando em melhorar o atendimento à população, o TRT de Goiás inaugurou a sede própria do posto avançado. Nós estávamos numa vara bastante modesta, num local acanhado, e hoje temos essa obra aqui que está sendo inaugurada, um local compatível com o que a sociedade de Porangatu merece. O prédio foi construído em um terreno cedido pela Prefeitura e custou R$1.300.000 para o Poder Judiciário. São 765 metros quadrados de área construída. O espaço é mais amplo e moderno. Tem sala de audiência, de conciliação, computadores novos e mobiliário ergonômico. O ambiente é todo climatizado, porque enfrentar o calor por aqui não é fácil. Tudo também foi planejado para que o local seja totalmente acessível aos portadores de deficiência. Para os servidores e magistrados, o novo local de trabalho é mais confortável que o antigo. Como que era antes? Era um espaço menor, né? E a infraestrutura era um pouco... como aqui é uma cidade muito quente, né? Eu acho que não era o suficiente para ficar confortável, que nem eu imagino que vai ser agora, né? Agora tem um espaço maior, então atende um número maior de pessoas e a climatização está mais eficiente. Pela informatização do processo, a maioria dos atos podem ser praticados remotamente, virtualmente. Mas, obviamente, que ainda não se encontrou uma forma de substituir a presença pessoal do juiz e das partes para as audiências, e, sobretudo, para os servidores que aqui trabalham e para as partes que aqui comparecem para as audiências, as novas instalações do posto avançado de Porangatu certamente contribuirão para o aperfeiçoamento da justiça aqui na região. O posto avançado de Porangatu está ligado à Vara do Trabalho de Uruaçu e atende vários municípios vizinhos, como Bonópolis, Mundo Novo, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Campinaçu, Minaçu e Novo Planalto. Por ano, a unidade recebe cerca de 600 processos trabalhistas. A região tem uma diversidade bastante grande de matérias tratadas. Há um comércio da cidade, atividade agropecuária, a região aqui, assim como acontece em Uruaçu, também tem uma mineração pujante, então seria basicamente nessas três áreas. Várias autoridades participaram da inauguração e elogiaram as instalações da nova sede. É um momento muito importante para a nossa cidade, que nós estamos recebendo aqui da Justiça do Trabalho, um prédio novo, instalações novas, que venha realmente trazer dignidade para toda a população, principalmente para o trabalhador, que aqui vai usar essa unidade para buscar o seu direito. A região norte é uma região que se desenvolve muito no estado de Goiás, com muita velocidade, e é importante que a Justiça possa acompanhar isso. A Justiça do Trabalho tem demonstrado que consegue acompanhar, que está atenta a isso.
oferecendo condições para que os usuários, né, na verdade a população, os advogados, os membros do Ministério Público, possam ter um local adequado e digno para resolver os seus conflitos. Até o ano passado, a unidade de Porangatu era uma vara do trabalho, mas teve que ser transformada em um posto avançado devido à baixa movimentação processual e porque o tribunal precisou atender outras varas do Estado com maior demanda de processos. Por isso, o quadro de funcionários foi reduzido e a unidade passou a ser vinculada ao município de Juruaçu. Mas com as novas instalações, segundo o TRT, em breve o posto avançado deve voltar a ser uma vara do trabalho. A minha administração remeteu um anteprojeto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pedindo a vara de volta, e esse projeto já foi remetido pelo CSJT ao Congresso Nacional. Atualmente se encontra na CETASP e eu, como presidente do Tribunal Regional de Goiás, já compareci ao Congresso Nacional, estou acompanhando este projeto para que logo, no maior e no mais breve espaço de tempo possível, o posto avançado possa ser transformado novamente em uma vara. Transformando novamente em uma vara, o que acontece? Nós teremos uma quantidade de servidores um pouco maior e Porangatu terá um juiz titular específico. O desembargador também prometeu que até o final do ano vai fazer uma nova inauguração no interior do estado. Estivemos na cidade de Goianésia, onde eu estou acompanhando a obra e conversei com quem está executando a obra, e a previsão é que para final de novembro, início de dezembro, ainda este ano nós possamos inaugurar a vara do trabalho de Goianésia, uma nova vara. Profissionais do direito debatem as principais mudanças do novo Código de Processo Civil durante encontro no TRT de Goiás. Fabíola, e uma das questões mais discutidas é se as novas regras se aplicam ao processo do trabalho. Eu fui lá conferir, vamos ver. São páginas e páginas de normas que exigem horas de estudo. Este é o código que regulamenta o processo judicial civil brasileiro. Diferente do Código Civil, que trata dos direitos e obrigações na vida privada, como questões de família, o CPC traz os prazos, recursos e a forma como os juízes e as partes devem se conduzir durante uma ação. O Código de 73 já passou por muitas alterações desde que entrou em vigor, mas como a sociedade está sempre em transformação, teve que ser reformulado. Entender o que mudou na lei foi o desafio proposto pela Escola Judicial, que promoveu uma jornada sobre o novo código. O auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia ficou lotado. É muita gente querendo discutir e aprender sobre essas mudanças, que no ponto de vista jurídico foram radicais. É um momento de transformação total, porque este novo CPC, em linhas gerais, ele trouxe o que estava articulado na Constituição Federal para dentro da lei processual. Então, todos nós vamos ter que nos adaptar, nos prepararmos, reaprender e transformarmos, como eu disse lá, para olhar o velho com um olhar novo. O novo CPC foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff em março deste ano e entra em vigor a partir de março do ano que vem. É o primeiro que foi publicado depois que o Brasil se tornou uma democracia. O assunto é polêmico, gera muitas dúvidas e por isso vários especialistas em direito foram convidados para ministrar as palestras durante os 2 dias do encontro. Um deles foi este desembargador aposentado de Minas Gerais. Ele explica que entre as diversas mudanças, o novo código promete acelerar o andamento dos processos, consolidar o que chamam de sistema de precedentes, ou seja, os tribunais terão que adotar a mesma decisão para causas iguais. Acho que vai afetar, sem dúvida, um pouco dessa autonomia do juiz, porque se houver precedente, o juiz não terá alternativa se não aplicá-lo. Mas, por outro lado, e aí vem a parte benéfica, vai trazer mais segurança jurídica, mais previsibilidade das decisões judiciais. Não ocorrerá o que ocorre hoje, que nós chamamos de loteria do judiciário, ou seja, 2 pessoas ou mais que estão na mesma situação fática terem decisões diferentes, porque caiu em varas diferentes, porque no tribunal o relator, o revisor ou vogal estava de férias. Não, se houver precedente eu já sei o resultado. Mas algumas regras do novo ordenamento jurídico também foram criticadas. Exige que o juiz responda a
todos os fundamentos das partes, do vencedor e do vencido, o que não é exigido hoje, e isso será exigido. Isso atrasará muito. Um juiz não conseguirá prolatar, eu quero crer, mais que umas 10 sentenças por ano a seguir esse artigo. Mas eu falei aqui na nossa palestra que o artigo é tão bom que possivelmente não será aplicado. É como se exigisse que um médico gastasse no mínimo umas 6 horas com cada paciente, um médico do SUS. Mas no geral, o código vem no sentido da celeridade. Acho que é um código melhor, que ele tem essa aptidão para tornar o processo mais célere. Como o novo código vai influenciar na decisão judicial trabalhista, também foi tema de palestra. Ele só é aplicado de forma subsidiária, em casos que não estão previstos na CLT. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva, esteve presente na abertura do encontro e comentou sobre a relação entre direito processual civil e do trabalho. O processo trabalhista, ele veio na década de 40 já como um grande avanço, não só em relação ao Código de Processo 39, como também ao Código de Processo 73, que foi posterior a ele. E tanto a verdade que as mini-reformas do Código de 73 foram muitas extraídas da CLT, do nosso processo do trabalho. Então, nós já temos um modelo muito bom, que é o processo trabalhista. O que nós temos que verificar é o que pode agregar para melhorar e afastar aquilo que pode agregar para piorar. Para quem participou da jornada, toda essa discussão vai ajudar muito no dia a dia do TRT. Saber as novas ferramentas, instrumentos que estão à disposição, sempre é muito interessante. E sempre com um ponto de vista intelectualizado, inovador, ou saber como a doutrina está se posicionando, isso é muito importante também. É sobre o seguro-desemprego. Qual que é o prazo correto? Eu fiquei sabendo que teve mudanças, né? E qual que é o prazo correto para a gente receber o seguro-desemprego? O período mesmo de trabalho que a gente tem que ter. Oi, Irnali, essa é uma boa pergunta porque essas regras sofreram modificação a partir de uma medida provisória editada no finzinho do ano passado, dia 30 de dezembro do ano passado, mas as modificações só passaram a valer a partir de março desse ano. De forma que, a partir de março desse ano, as regras se alteraram. Antes, bastava que se trabalhasse durante 6 meses, os últimos 6 meses de contrato, e o empregado tinha direito ao seguro-desemprego em caso de dispensa imotivada. Agora, na primeira vez que o empregado, a partir de março, na primeira vez que o empregado for fazer essa solicitação, ele terá de haver trabalhado durante 1 ano e meio, 18 meses, nos últimos 24, nos últimos 2 anos. Na segunda vez que ele for fazer a solicitação, será preciso que ele tenha trabalhado durante todo o período de 1 ano, nos últimos 16 meses. E para a terceira solicitação em diante, basta que haja trabalhado nos últimos 6 meses de contrato. Essas regras foram fixadas através de uma medida provisória que está em apreciação no Congresso Nacional e, portanto, sujeita à alteração legislativa. Mas, por hora, os prazos são esses. E no bloco de entrevistas, Márcia Bueno vai conversar com o ministro Renato de Lacerda Paiva, do TST, sobre a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho. É depois do intervalo. Além do arcabouço teórico trazido de sua experiência acadêmica para julgar, o magistrado deve buscar também conhecimentos multidisciplinares para aplicar o direito à matéria de fato. Manter-se atualizado não é fácil, já que a atividade jurisdicional muitas vezes é solitária e não favorece a troca de conhecimentos e de experiências. Por isso, os tribunais trabalhistas também passaram a ter a atribuição de cuidar da formação de seus magistrados. E é justamente para falar dessa atribuição que nós conversamos hoje com o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o ministro Renato de Lacerda Paiva. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Hora Extra. É um prazer. Ministro, que tipo de formação
a Enamat oferece aos magistrados? Bem, nós temos que imaginar o seguinte: a Enamat foi criada a partir da emenda 45 e foi pensado um grande sistema de formação de magistrados, um sistema nacional, que é, na verdade, centralizado na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e as 24 escolas judiciais regionais. A Enamat oferece, em primeiro lugar, um curso de formação inicial para os magistrados recém-concursados, cursos de formação continuada, que podem ser efetuados à distância ou de forma presencial. Também curso de formação de formadores, ou seja, nós formamos instrutores que irão replicar esses conhecimentos nas escolas judiciais. Ministro, o candidato aprovado em concurso para a magistratura, ele já tem um amplo conhecimento jurídico, né? Ele passa por provas muito difíceis, ele é testado em todas as áreas do direito, mas mesmo assim a Enamat e as escolas judiciais dos tribunais, elas dedicam grande parte dos recursos na formação inicial do magistrado. Por que esse investimento? Em primeiro lugar, porque todo esse conteúdo teórico, doutrinário, ele precisa ser adequado à realidade trabalhista. Nós temos um sistema de prestação judicial muito específico. Então, nós temos que fazer essa adequação. Este é um dos enfoques do curso de formação inicial. O outro, eu costumo dizer que quem passa no concurso ainda não é magistrado, é um juiz. Ele é um técnico. Ele se tornará magistrado com o decorrer da vida, com as experiências, com os cursos de formação continuada e, acima de tudo, ele tem que se tornar um cidadão exemplar, envolvido com a prestação judicial, comprometido com a sua missão institucional. E, na verdade, o que nós procuramos fazer no Enamat, nesse curso de formação inicial, é mostrar para esses jovens juízes que eles não são apenas técnicos, mas eles são muito mais do que isso. Além da Enamat, que tem alcance nacional, os tribunais trabalhistas também instituíram as escolas judiciais, né? E eu pergunto para o senhor, existe uma padronização dessas escolas judiciais? Existe alguma estrutura mínima de funcionamento? Hoje não. Nós temos estudos na Enamat a respeito da questão, mas é muito difícil, porque, em primeiro lugar, os tribunais têm autonomia administrativa e financeira. Em segundo, cada escola tem a sua realidade. O ideal é que a escola judicial trate apenas da formação de magistrados, mas a experiência tem demonstrado que há escolas que cuidam de formação de servidores. Aqui, a escola da 18ª, por exemplo, cuida também de biblioteca, de memorial, de jurisprudência. Então, como cada escola tem a sua realidade, a Enamat ainda está estudando a questão, mas é uma questão muito delicada. Como é que funciona a integração dessas escolas judiciais, que têm alcance estadual, né, daquele regional, com a Enamat, para a delimitação de um planejamento? Existe um planejamento estratégico global ou cada escola pode seguir um direcionamento específico? A Enamat tem linhas de ação mais ou menos definidas e o que ocorre é que as escolas judiciais, na medida do possível, seguem essas linhas. Mas há um expediente que nós adotamos, denominamos de sistema integrado, que são reuniões elaboradas pela Enamat e as 24 escolas, e ali é um fórum, digamos assim, que nós discutimos todos os problemas, todas as questões das escolas, e a partir daí encaminhamos soluções. Por ano, quantos alunos, quantos cursistas passam pela escola, passam pela formação da Enamat e também das escolas judiciais dos regionais? Nós não temos esse dado anual, mas nós podemos dizer que já passaram no curso de formação inicial mais de 1000 magistrados.
A ENAMAT já certificou em curso de formação inicial e formação continuada mais de 7.000 magistrados durante esses quase 9 anos de existência. São muitos magistrados passando realmente por esse aperfeiçoamento pela ENAMAT. A Escola Judicial do TRT de Goiás, além de cuidar da formação dos magistrados, ela ampliou o alcance e cuida também da formação dos servidores. Como o senhor vê a ampliação desse alcance das escolas judiciais? Olha, como eu disse anteriormente, o ideal seria a escola judicial cuidar apenas da formação de magistrados. Mas é uma tendência, não é? Nós verificamos no dia a dia que é uma tendência das escolas absorverem também outras áreas, inclusive a formação de servidores. O importante é que os tribunais deem às escolas judiciais meios e pessoal para que esta atividade acessória não prejudique a atividade principal, que é a formação de magistrados. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Hoje conversando com o ministro Renato de Lacerda Paiva para falar sobre a formação de magistrados. Não saia daí. Ora, esse está de volta, hoje recebendo um convidado especial, o ministro Renato de Lacerda Paiva, que é diretor da ENAMAT. Ministro, na perspectiva de que o conhecimento não é dado, ele é construído, como se processa a interação da ENAMAT com os magistrados para estabelecer um plano de ensino? Nós temos procurado estabelecer um diálogo aberto, franco e aberto com as escolas. Como é que isso funciona? Toda vez que nós temos um planejamento de um curso de formação, nós pedimos sugestões às escolas para que elas, na medida das suas necessidades, ofereçam temas que possam ser tratados. Então, existe naturalmente um intercâmbio muito grande um diálogo muito importante entre as escolas e a ENAMAT. Existe, assim, alguma solicitação mais específica que os magistrados fazem? Olha, vamos falar da seguinte forma, o nosso canal de comunicação com os magistrados, nosso canal é exatamente a escola judicial. Portanto, o nosso diálogo direto, imediato, é com o gestor da escola judicial. E, naturalmente, existem várias demandas. Uma delas, nós atendemos agora há pouco, que foi um curso específico de formação de formadores para gestores de escola judicial. Outra demanda muito interessante é um curso específico para servidores das escolas judiciais, um curso que nós realizaremos no mês de agosto. Então, assim, a cada situação, uma demanda. Exatamente. Ministro, em recente congresso de assessores de comunicação, que foi realizado em Belo Horizonte, o Combrascom, os assessores de comunicação manifestaram preocupação com relação à falta de intimidade dos magistrados em lidar com a imprensa. Inclusive, vão sugerir em carta endereçada às escolas superiores que coloquem no seu currículo a formação desses magistrados para lidar com a imprensa, o chamado media training. Como o senhor vê essa iniciativa? Eu vejo como uma necessidade dos dias de hoje, não é? Do mundo moderno. Já se foi o tempo em que o juiz ficava enclausurado na sua vara, na sua comarca, falava somente nos autos. Hoje o judiciário está muito exposto. A sociedade tem necessidade de conhecer o judiciário mais profundamente. Então, há necessidade do magistrado ter esse treinamento. Na formação inicial da ENAMAT, nós já temos um módulo tratando dessa matéria. E o senhor acha possível haver uma recomendação para que as escolas judiciais também adotem essa medida de também oferecer um curso de media training para os magistrados? Sem dúvida alguma, seria uma contribuição extraordinária.
Ministro, para finalizar, o investimento na formação de magistrados é custeado também pelo cidadão. Que resultados práticos o investimento nessa formação do magistrado e também do servidor, como é o caso de algumas escolas judiciais, traz para a sociedade? Na verdade, a formação do magistrado é apenas um meio. O objetivo final é a sociedade, é o jurisdicionado. Sim. Então, na medida em que o magistrado tiver mais capacitado, quem será beneficiado naturalmente será a sociedade. Ninguém quer ser julgado por uma pessoa despreparada, né? De forma alguma. Né? Certo. Eu conversei com o ministro Renato de Lacerda Paiva, que é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Ministro, muito obrigada pela sua presença, sua participação no Hora Extra. Foi um prazer. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Facebook, no Twitter e também agora na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana!